E aí, meu povo, mais uma semana e mais um vídeo para vocês. Vamos continuar contando os casos de lesões no esporte. E a lesão que eu trago hoje para vocês, finalmente a gente vai falar do meu esporte favorito, que é o futebol. É o esporte favorito de muita gente, principalmente aqui no Brasil. E hoje o caso que eu vou trazer para vocês aqui é de um jogador que essa geração atual não conhece, mas que ele foi muito famoso no final dos anos 80 para o início dos anos 90, que é um jogador chamado Marco van Basten. E quem era o Marco van Basten? É um ex-jogador holandês que fez muito sucesso tanto nos times nos quais ele passou, quanto na seleção holandesa. Ele era filho de jogador também, e ele iniciou sua carreira em 82, no jogo em que ele entrou no Ajax, no lugar da lenda do futebol, Johan Cruyff. E ele entrou na sua primeira partida fazendo gol, inclusive. E ele era aquele camisa 9, aquele atacante com um faro de gol apurado e muito impressionante no seu posicionamento e no seu modo de chutar, no modo de fazer o gol. É sério, o cara simplesmente fazia gol de todo jeito. Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de gols deles aqui, só para vocês terem uma ideia. Bem, na temporada de 87-88 lá na Europa, ele se transferiu do Ajax para o Milan, formando aquele trio tão famoso entre ele, Ruud Gullit e Frank Rijkaard, rivalizando com a Inter, que também tinha um time muito forte na época. Ele ganhou vários títulos, Liga dos Campeões, que ganhou 2 vezes, ganhou a Eurocopa de 88 com a sua seleção, a Holanda, e foi eleito o melhor do mundo em 92, fora as 3 bolas de ouro que ele conseguiu durante sua carreira. Ou seja, o Van Basten ele teve uma carreira brilhante. Só que a gente não está aqui para falar sobre coisa boa exatamente dele, porque infelizmente ele teve muitas lesões durante sua carreira. Essa brilhante carreira dele foi encerrada de fato, de vez, em 95. Quando ele tinha apenas 30 anos. Porém, 2 anos antes, teria sido a última partida de futebol que ele jogaria, em 93, aos 28 anos apenas. E ele não parou porque ele quis, ele foi basicamente obrigado a parar de jogar futebol, por conta das lesões que ele sofria e as dores que sentia. Tudo começou quando ele sofreu uma lesão na temporada 86-87, lá no Ajax ainda, que fez ele ficar afastado cerca de 2 meses dos gramados. E já no Milan, depois de ter passado por muitas temporadas, em 92-93, ele também sofreu lesões. E essas lesões, como a anterior no Ajax, também foram no mesmo lugar, que era no tornozelo. Lá em 86, quando ele sofreu a primeira lesão, ele sofreu essa lesão por ele ser muito franzino e ter pouca massa muscular, pois ele não tinha uma preparação física tão necessária assim para o seu corpo se proteger de tais pancadas. E na temporada 92-93, que foi a sua última, ele praticamente não jogou. Ele ficou mais de 4 meses em recuperação depois de uma cirurgia que ele teve que fazer no tornozelo. Como eu disse, ele passou por muitos procedimentos cirúrgicos e tentou realmente voltar, tentou de toda forma voltar aos gramados. Só que as dores eram muito intensas e ele não conseguiu retornar. Mesmo depois de várias cirurgias, ele não conseguiu. Encerrando essa carreira em 95. Recentemente, ele contou em um podcast o seguinte, abre aspas: "Era meia-noite em 94 e me lembro de ter que me arrastar da cama até o banheiro. E para esquecer a dor, eu contava os segundos que levava o trajeto." Fecha aspas.
Isso é apenas um trecho na entrevista que ele dá no podcast. Ele fala muito mais coisas relacionadas ao livro que ele lançou. Ele conta que a lesão chata de 86 que ele sofreu, a primeira, foi o que causou todo o problema. Johan Cruyff, que era o ídolo do time na época, o qual ele substituiu, vocês lembram? Ele substituiu ele num jogo, quando ele entrou na primeira partida dele. Ele falou que o Van Basten tinha que jogar a Recopa, a final que eles iam jogar. E ele conversou com os médicos, até brigou com os médicos que ele tinha que jogar, fazendo com que a recuperação dele não tivesse sido completa. Assim, ele jogou, foi campeão, e aí esqueceram da lesão. Simplesmente os médicos não ligaram tanto e nem a comissão técnica dos seus times quando ele passou. Quando ele foi para o Milan, ele já tinha jogado muito tempo já com o tornozelo lesionado, sem tratar devidamente. E na cirurgia seguinte, já era tarde demais, como ele mesmo disse. O estrago já estava feito. A verdade é que o Van Basten ele jogou por quase 7 anos com uma lesão no tornozelo sem tratar da forma correta. Vocês imaginam como é ficar jogando futebol por quase 7 anos com dor? Sendo que jogar futebol já não é fácil, sem dor, imagine com dor. E além disso, ele procurou remediar apenas com as cirurgias. Na época, já existia fisioterapia, já existiam outros modos de tratar esse problema, mas ele resolveu fazer um modo mais rápido. A lição que a gente tira desse caso todo é que nada disso precisava ter acontecido. Se naquela primeira lesão ele tivesse tratado da forma correta, ele poderia ter tido uma carreira muito maior. Poderia ter jogado outras Copas do Mundo, sendo que ele jogou só uma. Ele poderia ter ganhado outros títulos, poderia ter jogado em alto nível por muito mais tempo. Mas infelizmente a gente faz escolhas erradas. E essas escolhas nos perseguem pelo resto da nossa vida. Não existe pequena lesão ou grande lesão. Existe apenas lesão. E ela deve ser tratada. Se você for classificar, diminuir ou aumentar uma lesão, talvez você não dê o devido tratamento a ela. Por fim, tivemos um jogador que foi obrigado a se aposentar aos 28 anos. 28 anos, hoje em dia, é uma idade que o jogador está no seu auge da força física, no seu auge de atletismo. Isso é uma fatalidade, infelizmente. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha. Se você tiver algum caso de algum atleta ou jogador de futebol, de basquete, de futebol americano, tanto faz, que você queira ver sendo comentado aqui no canal, comenta aqui embaixo, envia isso para os seus amigos e até mais. Muito obrigado e fique com Deus.